Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver Jesus sendo pregado pelos profetas. Os profetas foram as vozes e Jesus ele foi o cumprimento da profecia dos profetas. Você vai ver Isaías no capítulo de número 9, verso de número 6, profetizar a respeito de um menino. E o menino vos nasceu e o filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías está profetizando sobre Jesus. Quem não se lembra de Jeremias no capítulo de número 18, quando ele tem uma visão de um oleiro que tem em suas mãos um vaso que se quebra. Só que eu acho interessante porque na casa do oleiro, o vaso que se quebra não é descartado. Na casa do oleiro Jesus, o vaso que se quebra não é jogado para escanteio. O texto vai dizer que ele refaz o vaso novamente. É assim que Jesus nos enxerga. Jesus ele não te enxerga como alguém descartável, só porque você falhou ou porque errou. É porque, irmãos, no mundo, infelizmente, funciona assim. Se você errou, você sempre vai ser rotulado pelo seu erro. As pessoas sempre vão te conhecer pelo seu momento de fraqueza. Só que com Jesus é diferente. Porque se Jesus olhasse como o mundo olha, Pedro jamais se tornaria o primeiro pastor da igreja primitiva. O mundo olharia para Pedro e só enxergaria em Pedro um traidor, mas ainda bem que Jesus não olha como o mundo vê, porque se para o mundo Pedro é traidor, Pedro é negador, para Jesus Pedro é um implantador de igreja, é o primeiro pastor da igreja primitiva, e ainda bem que Deus não se relaciona com você pelo seu rótulo, ainda bem que Deus não se relaciona com você pelo seu momento de fraqueza. Ele conhece a tua história, Ele sabe quem você vai se tornar. Jeremias está falando sobre Jesus. Ezequiel fala de um ser que tinha 4 faces, Ezequiel também profetiza sobre Jesus. Quem não se lembra de Daniel, quando vai falar sobre um ser que apareceu na fornalha de fogo ardente junto com Mesaque, Sadraque e Abednego. Há quem diz por aí que Jesus ele era o 4º homem da fornalha. Se naquele dia Jesus fosse o 4º homem na fornalha, Mesaque, Sadraque e Abednego teriam sido mortos, queimados pelaquela fornalha de fogo ardente. Mas ainda bem que Jesus não era o 4º, Jesus era o primeiro. Porque antes mesmo de Sadraque, Mesaque e Abednego terem chegado naquela fornalha, Jesus já estava lá. Quer saber de uma coisa? Antes mesmo de você ter colocado os pés dentro dessa igreja, Jesus já estava aqui. Antes mesmo de você ter saído da sua casa nessa noite, ter tomado o seu banho, tendo dito, eu vou para a igreja, eu vou cultuar a Deus nessa noite, Jesus já estava aqui. É por isso que nessa noite você sente a presença de Jesus, porque antes mesmo de você chegar, a presença dele já era real aqui nesse culto. Os profetas foram as vozes, e Jesus foi o cumprimento da voz dos profetas. Quem se lembra no primeiro dos contatos que Jesus tem com um dos seus discípulos? Eu me lembro quando Jesus ele se encontra com Filipe e Natanael. Filipe vai chegar para Natanael e vai dizer, eis aí que nós encontramos aquele que os profetas profetizaram. Nós encontramos aquele que Moisés pregou na sua lei. Nós encontramos ele. Jesus ele foi o cumprimento da profecia dos profetas, mas se engana quem pensa que a vida de Jesus e o seu ministério foi flores. Se engana quem pensa, irmãos, que o período que Jesus exerceu o ministério, ele não sofreu. Se engana quem pensa assim. Porque, irmãos, Jesus sofreu, porque quem carrega ministério sempre vai carregar algo árduo na sua vida. É por isso, irmãos, que ministério não é para qualquer pessoa. Ministério não é para quem idealiza ser um pregador, não é assim que funciona. Ministério, irmãos, não é para quem romantiza as coisas, não. Porque tem momentos difíceis que vai ser só você e Deus e mais ninguém. Tem momentos que você vai ficar a sós com Deus, que ninguém vai entender a luta que você está passando. Que ninguém vai entender
o momento difícil que você está enfrentando, mas Deus sabe, e sabe qual é o melhor de tudo isso? É que Deus está com você nos piores e nos melhores momentos. Podemos estar passando por dificuldades, mas nós entendemos que Deus está conosco em todos os momentos. Ele não te abandona, Ele sempre estará do teu lado. Jesus, ele é o cumprimento da profecia dos profetas. Eu me lembro bem que quando ele nasce, ele já nasce sendo perseguido. Quem se lembra da vida de Jesus e da história vai saber. Jesus já nasce sendo perseguido. A Bíblia vai dizer que Herodes, ele proclama uma matança de crianças até 2 anos de idade, a fim de justamente acabar ou matar com o menino Jesus. Ele ainda é criança, mas já está dando prejuízo para o reinado. Ele ainda é menino, ele acabou de nascer, mas já está dando problema para o diabo. Isso aqui mexeu muito comigo, irmãos, porque de maneira que Jesus cresce, eu imagino o diabo olhando e dizendo assim: se crescer, pode ser esse o menino que foi profetizado em Gênesis capítulo de número 3, de um descendente da mulher nascerá e pisará a cabeça da serpente. Todos que nasciam e tinham algum certo tipo de propósito, o diabo enxergava como uma ameaça. Você pode ver que ele persegue na história vários meninos que acabaram de nascer. Moisés é um exemplo disso. Jesus, ele acabou de nascer, nasce sendo perseguido. Ele vai para o Egito, ele se refugia no Egito, até que os perseguidores do menino morrem, e o texto diz que ele volta. Só que se engana quem pensa, irmãos, que só porque os perseguidores morreram, que vai ser flores o ministério de Jesus. Você vai perceber, irmãos, que Jesus já sofre desde a sua adolescência, como nós conhecemos, porque para o judeu não existe a fase de adolescência. Para o judeu, ou é criança ou é adulto. É por isso que existia um ritual no meio dos judeus conhecido como bar mitzvah. Bar significa filho, mitzvah significa lei ou mandamento. Na idade de 12 anos de idade, a criança ou o menino judeu, ele ia para o templo. E nesses 12 anos eles se preparavam. Eles conheciam toda a mitzvah, toda a Torá, os 613 preceitos de Moisés. Chegava a determinado momento, eles se apresentavam no templo com 12 anos de idade. A lei, ou melhor, o regimento de dentro do sinédrio era claro. Esse menino se apresentava com 12 anos de idade, ele lia um preceito da Torá, da lei de Moisés, explicava. E a partir dali, ele seria considerado homem com o poder de dote para casar com alguém. Jesus, ele se apresenta no templo, e algo a me chamar a atenção aqui, porque os textos bíblicos vão dizer que quando ele se apresenta no templo, algo histórico vai acontecer. Historiadores comentando o texto vai dizer, irmãos, que o que Jesus faz algo aqui é algo fenomenal. Em 3 dias, no templo, aqueles mestres da lei que estavam ali para ensinar, são ensinados pelo menino Jesus. De maneira que eles começam a olhar para Jesus e dizer, é só um menino, mas já fala como se fosse adulto. Que sabedoria é essa? Que conhecimento é esse? Porque é apenas um menino, é apenas uma criança, mas já fala com maturidade como se fosse alguém muito famoso, ou melhor, fosse alguém muito experiente. Meus irmãos, se fosse nos nossos tempos, Jesus, com a sabedoria que tinha com 12 anos, seria o menino do momento. As pessoas estariam atrás de Jesus para ouvir a sua sabedoria. Por quê, Felipe? Porque com 12 anos já está ensinando mestres da lei dentro do templo. Algo me chama a atenção aqui, irmãos, a sabedoria e a humildade de Cristo Jesus. Porque aqui ele tem o conhecimento devido, ele tem a sabedoria que é precisa. E se eu dissesse para vocês que aqui ele estava apto para iniciar o ministério, eu diria que sim. Só que Jesus não inicia o seu ministério com 12 anos de idade. Felipe, por que Jesus não inicia o seu ministério com 12 anos de idade? Porque, irmãos, a gente tem que entender que ministério não é feito apenas com conhecimento.
Ministério não é feito apenas com sabedoria. Haja vista que o que mais suporta o peso do ministério é a dor do processo. O que mais suporta o processo do ministério é você aguentar as pancadas da vida. Havia algo em Jesus que ele ainda não tinha, e era justamente algo chamado de experiência. Jesus tinha conhecimento, Jesus tinha sabedoria, só que Jesus ainda tinha 12 anos e não tinha experiência para suportar o ministério. É por isso que ele se resguarda 18 anos na carpintaria do seu pai José. Ele só aparece depois disso com 30 anos de idade. E que dia é que Jesus aparece ao final de contas, Felipe? No dia que ele vai ser batizado por João Batista. Irmãos, o batismo de João era claro. Todas as pessoas que desciam para ser batizadas por João Batista ouvia a mesma mensagem de João Batista. Sabe qual era a mensagem que João Batista pregava à beira do Rio Jordão? E algo aqui já me impressiona, porque essa mensagem teria que ser uma mensagem muito boa para fazer com que as pessoas saíssem de dentro do templo em Jerusalém para ouvir João Batista no deserto. Mas todas as pessoas que desciam para ouvir João Batista no deserto ouviam sempre a mesma mensagem. Sabe qual era a mensagem que João Batista pregava no Rio Jordão? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não sabeis vós que o machado já está posto à raiz, e aquele que não produzir, pois frutos dignos de arrependimento, será cortado e lançado ao fogo. A Bíblia vai dizer que os fariseus, eles estão curiosos para ouvir a mensagem de João Batista. Eles vão até a beira do Rio Jordão para ouvi-lo. A mensagem era a mesma. Os saduceus desciam para ouvir a mensagem de João Batista e a mensagem era a mesma. Quando os doutores da lei desciam para ouvir João Batista no Jordão, a mensagem não mudava. A mensagem continuava sendo a mesma mensagem. Percebe algo, irmãos? João Batista, ele é o tipo de pregador que ele não muda a mensagem por causa do público que está lhe ouvindo. João Batista é o tipo de pregador que não muda a mensagem por causa dos ouvintes. João Batista é o tipo de pregador que não muda a mensagem por causa da relevância do público. Se está uma pessoa ouvindo João Batista, a mensagem é a mesma. Se está duas pessoas ouvindo João Batista, a mensagem não muda. Se está uma grande quantidade de pessoas ouvindo João Batista, a mensagem continua sendo a mesma. Percebe? A mensagem não muda. O que muda é o público. João Batista não muda a mensagem por causa do público. A mensagem não pode ser mudada. A mensagem continuou sendo a mesma. Mas eu abro um parênteses nisso daqui, irmãos, porque apenas, Tiago, um dia, apenas uma única vez, a mensagem de João Batista teve que mudar. E qual foi o dia que a mensagem mudou? No dia que Jesus desceu para ser batizado. Porque até então, todo mundo que descia, João Batista olhava e dizia: é víbora, é cobra, é serpente. Colocaram pecado, só que quando ele viu Jesus descendo, ele olhou e avistou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Teve um dia, no lapso da história, que João Batista teve que mudar a sua mensagem. E qual foi o dia que João Batista mudou a mensagem? No dia que Cristo Jesus, no dia que o nosso Salvador desceu para lhe ouvir. Aqui mostra o tamanho da humildade de Jesus, porque o que está acontecendo à beira do Rio Jordão é um culto. O culto já tem pregador, Tiago. O culto já tem pessoa que estão ouvindo esse pregador. Só que a humildade de Jesus é tão grande que mesmo tendo pregador, ele vai para ouvir o pregador. Ele vai para ouvir o seu primo João Batista. Isso aqui mexeu comigo, porque isso aqui mostra o tamanho da humildade de Cristo Jesus. Ele ouve a mensagem, depois da mensagem, ele quer ser batizado. E olhe para cá para você entender.
esse batismo de Jesus não é o batismo comum do qual João batizava as pessoas. Porque o batismo que João batizava era um batismo de arrependimento. Diga para o irmão que está do seu lado, batismo de arrependimento. Não, diga com fé, batismo de arrependimento. Esse batismo que João batizava era para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Só que quando falamos de Jesus, não podemos dizer que Jesus cometeu algum tipo de pecado. Por isso que o batismo em Jesus foi um batismo diferente. Não foi um batismo de arrependimento. Na verdade, esse batismo de Jesus foi um batismo de confirmação. Para as outras pessoas era um batismo de arrependimento, porque eles precisavam se arrepender. Só que o de Jesus foi diferente, porque aqui está um batismo de confirmação. Como assim, Felipe? Confirmação? Sim, irmãos, um batismo de confirmação. Como eu disse para vocês, com 12 anos Jesus poderia iniciar o ministério. Só que tinha uma coisa que era necessária para acontecer na vida de Jesus, para ele iniciar o seu ministério. E sabe o que precisava? Deus confirmar. É porque infelizmente nós estamos vivendo uma geração que quer exercer algo que Deus não confirmou, que quer carregar algo que Deus não mandou carregar, que quer fazer algo que Deus não mandou fazer, que quer efetuar algo que Deus não pediu para ser efetuado. Infelizmente, essas pessoas estão fazendo algo sem a permissão ou sem a confirmação de Deus. É por isso que nesse exato momento que está acontecendo e precisava acontecer na vida de Jesus, é que Deus precisava confirmar o que tinha com Jesus. O texto vai dizer, o culto está rolando. João Batista, o pregador, batiza o seu primo Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o Espírito Santo vai descer. E esse culto aqui é muito poderoso, porque nunca aconteceu um culto como esse. O Deus Filho sendo emergido das águas, o Deus Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de pomba. E nesse dia aqui, Tiago, quem vai bradar no culto, Gustavo, não é o pregador da noite. Quem vai bradar no culto não é, irmãos, o profeta. Quem vai bradar no culto não é João Batista. Quem vai bradar no culto é o próprio Deus. Eu vou repetir. Quem bradou no culto naquele dia não foi o pregador. Quem bradou no culto naquele dia não foi o profeta. Quem bradou no culto naquele dia não foi João Batista. Quem bradou no culto naquele dia foi Deus. O texto vai dizer que Deus vai bradar. E qual é o brado? Qual é a palavra? Deus olha para Jesus e diz: eis aí, meu filho amado, em quem tenho me agradado. Percebe algo aqui, irmãos? Até esse presente momento ninguém sabia quem era Jesus. Até esse presente momento ninguém sabia o que Jesus poderia fazer. Só que preste atenção, Jesus não precisou se apresentar para ninguém. Jesus não precisou falar o que sabia fazer para ninguém. Quem disse foi o próprio Pai. Quem apresentou Jesus foi o próprio Deus. Quando ele disse, eu tenho me agradado, este é meu filho amado. Em outras palavras, o que Deus estava falando a respeito de Jesus era como se Jesus, irmãos, estivesse sendo preparado. Ele se preparou 13 anos e chegou nesse presente momento que Deus olhou para ele e disse, eu tenho me agradado do que você tem feito. Eu tenho me agradado das tuas renúncias. Eu tenho me agradado de tudo que você se absteve, da vontade carnal, só para viver aquilo que eu tinha para você. É por isso que esse batismo era um batismo diferente. Deus, ele tinha que confirmar o que tinha com Jesus. Ele confirma, e você pode perceber, irmãos, que aqui Deus apresenta Jesus. Aqui Jesus está habilitado. Aqui Jesus, ele tem a permissão do próprio Pai para iniciar o seu ministério. Jesus está aprovado. Ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E pasmem os irmãos, a primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é tentar anular aquilo que Deus depositou sobre a vida de Jesus. Vou repetir. A primeira coisa que o diabo vai tentar fazer
é tentar anular aquilo que Deus confirmou sobre a vida de Jesus. Quando Deus olhou para Jesus no Rio Jordão, ele bradou e disse: este é meu filho amado. A primeira proposta do diabo foi tentar anular aquilo que Deus depositou sobre Jesus. Quando o diabo olha para Jesus e diz: se tu és mesmo o filho de Deus, percebe? Deus olha para Jesus e diz: este é meu filho amado. O diabo olha para Jesus e diz: se tu és mesmo filho de Deus. Sabe qual é o propósito do diabo aqui? É tentar anular, é tentar confundir, é tentar fazer Jesus ser pego na sua curiosidade, fazer Jesus duvidar da palavra que Deus, irmãos, depositou sobre ele. E sabe, nós estamos vivendo uma geração que tem negociado, que tem duvidado daquilo que Deus depositou. Irmãos, o maior agente dentro de uma igreja para que as promessas de Deus não aconteçam não é o diabo. Você sabia disso? O maior agente dentro de uma igreja para que as promessas de Deus não aconteçam não é o inimigo. O maior agente para que as promessas de Deus não aconteçam é você mesmo. Quando você duvida daquilo que Deus tem para você. Quando o diabo faz com que você duvide daquilo que Deus ele depositou. E aqui, irmãos, nós podemos perceber que ele está tentando confundir Jesus. Está tentando fazer Jesus negociar aquilo que Deus tem com ele. Só que Jesus, ele não negocia com o diabo. E a primeira coisa que você tem que entender a respeito disso: você não pode negociar aquilo que Deus tem com você, com o seu inimigo. Você não pode negociar aquilo que Deus ele depositou sobre você com o inimigo da sua alma. A partir desse momento, Jesus ele foi provado, ele é aprovado, é confirmado por Deus. E ele inicia o seu ministério. Por 3 anos e 6 meses. Ele o efetua de forma perfeita e eficaz. Tanto que se passaram mais de 2000 anos e esse ministério ainda é fecundo. Ainda gera almas. Ainda gera frutos. Só que, irmãos, eu estaria mentindo para você se eu dissesse que ele não passou dificuldade. Eu estaria mentindo para você se eu dissesse para vocês que ele não pensou em desistir. Eu estaria mentindo para você se eu dissesse que ele não pensou em desistir de tudo. Eu estaria mentindo. Felipe, como assim você tem coragem de dizer que Jesus pensou em desistir? Sim, irmãos. Até o nosso Jesus pensou em desistir. E eu vou te provar. No último dia dele com vida. E é como eu disse para vocês no começo. O pior dia da sua vida, o pior dia da vida de Jesus, foi o dia que antecipou a sua morte. Não foi a sexta-feira, foi a quinta-feira que antecipou a sua morte. Nesse dia aqui, ele acabou de ser traído pelo seu discípulo Judas. Esse discípulo tinha a sua confiança. Tanto é, irmãos, que Jesus ele deposita a bolsa da tesouraria do seu ministério na mão de Judas. Eu não sei, irmãos, se você confia algo tão importante para alguém que você não tem confiança. Jesus confiava em Judas. Imagine você ser traído por alguém que você confia. O sentimento que Jesus tem, de além de ser traído, é um sentimento, irmãos, de uma ruptura. Uma ruptura de confiança, uma ruptura no seu coração. De tal modo, irmãos, que ele vai subir para o Monte das Oliveiras. No jardim do Getsemane, é aqui que foi que nós lemos o texto. Ele sobe no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane. Ele está passando por um momento tão difícil, que o texto vai ser categórico em dizer que ele está em agonia de espírito. Alguns comentadores bíblicos vão dizer que Jesus ele estava sentindo uma sensação de morte. Porque aqui naquele presente momento, Jesus ele estava presciente. O que é presciente? Ele estava presente e ciente do que iria acontecer no próximo dia. As suas dores foram antecipadas. E aquilo que não poderia sentir na sua forma divina, na sua deidade, ele estava sentindo na sua forma humana. É por isso que o texto vai dizer que ele estava em agonia de espírito. Essa agonia de espírito era tão grande, irmãos, que Tiago, eu não sabia que ele precisava de oração. Ele sobe para o Getsemane, ele olha para os discípulos e diz:
se possível, ore comigo pelo menos 1 hora. Eu não sabia, irmãos, que ele precisava de consolo. Aí o texto vai dizer que os anjos desceram do céu e começaram a reconfortá-lo. Eu não sabia que ele sabia cantar, Mateus. E o texto vai dizer que ele começa a cantar no Getsemane, para aliviar a tensão do seu espírito, para aliviar a pressão que ele está sentindo naquele lugar. Porque para quem não sabe, Getsemane significa local da prensa. Era justamente nesse ambiente, era justamente nesse jardim que os levitas, eles pisavam as azeitonas, eles espremiam, eles pressionavam as azeitonas para extrair dela azeite. Só que nesse dia aqui não teve azeite. Nesse dia aqui teve sangue. O texto vai dizer que a pressão é tão grande. Jesus está sendo pressionado, Jesus está sendo moído, Jesus está sendo pisado, e nesse dia aqui não teve azeite. Nesse dia aqui teve sangue, porque o texto vai dizer que saíam das sudorizes de Jesus, e o seu suor naquele dia não era água. O seu suor naquele dia virou sangue. Gotas de sangue saíam das sudorizes de Jesus. Ele começa a suar sangue, a pressão é grande demais. A pressão é tão grande que para aliviar ele começa uma oração. Porque crente, ele só passa por prova depois que ora. Você já percebeu, irmãos? Bendita é a prova que te coloca para orar. Bendita é a dificuldade que coloca você aos pés de Jesus. Porque crente só aprende quando está na dificuldade. Crente só aprende quando está passando por um momento difícil. E bendita é as situações que te colocam de joelhos aos pés de Jesus. A prova está grande, a dificuldade está grande, então ele começa uma oração. E sabe qual é a oração que ele faz? A primeira coisa que a gente aprende na oração de Jesus é que ele externa a sua vontade. Como eu disse para vocês, ele pensou em desistir. E eu provo isso na sua oração. Porque no começo da oração ele está mostrando o que ele quer. Ele está mostrando a sua vontade. Qual é a vontade de Jesus? Eu não quero continuar. Eu não quero consumar esse propósito. Eu não quero beber o cálice da ira de Deus. Eu não quero isso para mim. Então ele ora. E ele começa a oração dizendo assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que Jesus estava dizendo para Deus era mais ou menos assim: eu não quero continuar. Eu não quero sofrer. Eu não quero passar por isso. Sendo que todas as dores já foram antecipadas. Ele está sofrendo antecipadamente. Eu não quero prosseguir. Eu não quero beber o cálice da ira de Deus. Só que ainda bem, irmãos, ainda bem que ele não termina a oração aqui. Porque se Jesus termina a oração aqui, seria feita a vontade do Filho. Só que você tem que entender que por vezes a vontade do Pai vai começar a confrontar com a vontade do Filho. Vou repetir. Você vai ter que entender, irmãos, que por vezes a vontade do teu Deus vai começar a confrontar com a tua vontade. A vontade do Pai vai começar a confrontar com a vontade do Filho. Qual é a vontade do Filho? Eu não quero continuar. Eu não quero beber o cálice da ira de Deus. Eu não quero prosseguir. Eu não quero consumar o propósito. Só que ainda bem, irmãos, que Jesus não termina a oração aqui, externando a sua vontade. Ele continua a oração. E sabe como é que Jesus termina a oração? Ele termina a oração dizendo assim: mas não seja feita a minha, mas seja feita a tua. Sabe o que Jesus está declarando aqui? Jesus está dizendo: a minha vontade é uma, mas a tua é melhor do que a minha. O que Jesus está declarando para Deus aqui é: o propósito que o Senhor tem comigo é maior do que a dificuldade que eu esteja enfrentando. O propósito que Deus tem com você é maior do que o momento de ferida que você esteja passando. O propósito que Deus tem com você é maior do que o momento de dor, é maior do que o momento de luto, é maior do que o momento de dificuldade. É por isso que Jesus está externando e dizendo: a tua vontade, ela é maior do que a minha vontade. Se Jesus termina a sua oração
apenas falando da sua vontade, a Church City não estava de pé. Se Jesus tivesse terminado a sua oração apenas falando a sua vontade, nós não estaríamos vivos. Mas ainda bem que ele não terminou a oração dizendo somente a sua vontade, mas ele termina a oração dizendo: não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Se coloca de pé, eu quero orar por você.